Maravilha! Olha só, estamos de volta, podcast Guardiões da Retenção, episódio 85, não é mesmo? Pessoal, edição especial, obviamente. Quem conhece a Retemax, você que já acompanha os nossos conteúdos, sabe que nós temos o apreço por uma grande imagem, uma grande pessoa e um mentor, né? Às vezes à distância ou às vezes pelas imersões, mas que nos incentivou, nos motivou e também nos entregou muito conteúdo. E hoje nós temos a honra, num dia icônico realmente, de estar com ele na mesa. Marcelo Germano, muito obrigado, Marcelo, pela sua presença, tanto no nosso podcast quanto na nossa cidade, que respeita demais tanto a sua história, o seu conteúdo, e tem ajudado vários empresários a saírem do operacional, mas conseguirem algo que, talvez eu não sei se eu já escutei você falar, mas conseguir algo chamado liberdade, muitas vezes, que vale mais do que dinheiro, né? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Arthur? E aí, Marcelo, bom te receber aqui, né? A gente estava Obrigado. comentando anteriormente, a gente grava com outras pessoas, mas você é a pessoa que influenciou a gente, é uma grande satisfação nossa recebê-lo aqui. E todo esse conteúdo que hoje a gente promove para o mercado, você tem influência, né? Então isso é legal, estar com essa pessoa, essa referência. A gente grava com pessoas muito importantes, hoje inclusive vão ter pessoas, né, no evento que a gente está fazendo, e desse modo, estou bem feliz, né? Que é o Legal. que é importante, né? Legal, Tem que estar feliz. essa é a minha frase, né? Aham. E aí, comandante, tá feliz? Bom dia, obrigado, Anderson, obrigado, Arthur, é uma honra estar aqui. Esses dias eu escrevi uma frase que a gentileza gera gentileza, né? E, e o grande ponto é, a gente faz as coisas sempre de coração, é legal a gente entender que a Retemax tem uma influência nossa, né? O início da Retemax tem uma influência da gente. E, inclusive, o podcast tem uma influência da gente através do que a gente faz no nosso podcast. Tô aqui para contribuir, tô aqui para entregar valor, tô aqui para entregar meu máximo. Bora, vamos lá. Marcelo, eu vou aproveitar aqui a audiência em si para perguntar algo que eu também nunca ouvi ali da sua parte. Claro que você comenta disso na sua imersão, mas qual foi o ponto da virada, o ponto de inflexão do Marcelo falar empresa autogerenciável? Existe essa necessidade, não o nome por si só, mas de gerar esse conteúdo e ensinar outros empresários. Legal, então a gente tem que entender duas fases, né? Uma antes e outra no surgimento do nome da empresa, né? Então, a primeira fase é o que eu passei. Então, eu abri minha primeira empresa em 96, essa empresa deu certo, mas a sociedade deu errado, eu saí da sociedade, em 98 eu abri minha segunda empresa. Essa empresa começa endividada e ela já começa do jeito errado. Só que com muito esforço, muita determinação, essa empresa ela acabou dando certo. Tivemos que pivotar, mudar a estratégia e foi um caminho de aprendizado com erros e acertos. Não foi uma linha reta, foi uma linha bem cheia de curvas, sabe? E até que essa empresa ela cresceu e chegou num tamanho que porque todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer crescer e vê o crescimento só como dinheiro entrando no bolso. E a grande verdade é que crescer dói, né? E nisso de crescer, quanto mais a empresa crescia, mais eu trabalhava. Quanto mais a empresa crescia, mais eu trabalhava. Até que chegou um ponto que dentro do lugar que eu nasci, dentro dos círculos de relacionamento que eu tinha, eu era, de todos os meus amigos de círculos de relacionamento, a pessoa mais bem-sucedida. Inclusive, eu tenho uma referência que é assim, ó, o meu amigo... O meu amigo mais rico, vamos dizer assim, eu cheguei num ponto que eu ganhava mais dinheiro do que o pai do meu amigo mais rico, né? Riqueza, no final do dia, é um conceito, né? Que pode ser um conceito da riqueza para mim uma coisa, para você pode ser outra, né? E então, às vezes, tem uma pessoa que se acha rica dentro de um cenário, né? Então, por exemplo, eu fui para Mônaco em 2004. Quando cheguei em Mônaco, eu me achei pobre ao extremo, né? Então, Depende da referência ali. depende muito da referência. Então, dentro da minha referência, né, eu era a pessoa mais bem-sucedida. E aí o que começou a acontecer foi o seguinte, a vida me consumia, né? O trabalho me consumia, o trabalho das 7 da manhã até as 10 da noite. Trabalho sério, tava ganhando dinheiro, o problema não era ganhar dinheiro, mas eu não tirava férias, eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo, a vida era puxada e começou um filme no cinema, que era o filme Clique, com Adam Sandler. E aí o filme, quando começou esse filme, as pessoas falavam assim para mim, Marcelo, eu assisti um filme e lembrei de você. Muitas pessoas falaram que assistiram o filme e lembraram de mim, eu fui assistir o filme. E aí quando fui assistir o filme, o cara era
a ambição dele por construir algo grande, o preço que ele estava pagando era um preço muito alto, né? Então, ele perdeu o bem mais valioso que ele tinha, que era a família, né? Ah, ele perdeu o segundo bem mais valioso. É difícil falar qual que é o mais valioso, né? Mas além de perder a família, ele perdeu a saúde, né? E aí eu gosto de falar que no final do filme ele era tão pobre, mas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E foi chocante isso pra mim. Só que no filme ele tem uma oportunidade. Então, quando termina o filme, ele tinha um controle remoto, ele teve a oportunidade de voltar ao controle remoto no momento onde ele tinha tomado uma decisão errada e ele teve a oportunidade de tomar uma decisão diferente. E eu entendi que aquilo pra mim era como se fosse um sinal, né? Pô, eu tinha naquele momento eu podia tomar uma decisão diferente da decisão que eu estava tomando. E aí foi onde eu comecei a buscar gestão. Comecei a implementar gestão, implementei ISO 9000, contratei consultoria, comecei a arrumar processos, indicadores, formar gente. E depois de um certo tempo, em termos de gestão, a empresa estava bem organizada. Mas eu continuava pagando um preço alto, continuava trabalhando sábado, domingo, feriado. E aí eu fui entender o que era cultura. E comecei a mergulhar sobre cultura e comecei a estudar sobre isso. Bom, a empresa melhorou, comecei a ter mais tempo, eu já podia tirar férias. Inclusive, tive a oportunidade de fazer várias viagens num curto espaço de tempo. Eu conseguia fazer 4 férias por ano, né? Fui na Copa do Mundo de 2010 na África. Tive grandes oportunidades, e quando eu fazia essas coisas, a empresa não parava. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 7 meses morando, tendo empresa no Brasil, morei 7 meses nos Estados Unidos. Quando eu voltei, minha empresa em São Paulo, eu me mudei para Santa Catarina. Santa Catarina abriu outra empresa e comecei a conhecer outros ambientes, como ambientes de startup e ambiente de marketing digital. E aí nisso surgiram algumas oportunidades. E né, no meio dessas oportunidades surgiram, as pessoas falam, Marcelo, como você consegue ter 2 empresas em 2 estados diferentes? Você consegue ter tempo, você consegue viajar, você consegue tirar férias. Me ensina a fazer gestão do meu negócio da maneira como você faz na tua. E eu não tinha a menor noção de como eu poderia ensinar o que eu fiz, porque a vida foi acontecendo, sabe? Então foram 2 anos de estudo. Foram 2 anos de estudo, foram 2 anos de referência. Fui buscar o maior especialista em gestão de pequenas e médias empresas no mundo, que era o Michael Gerber, autor do livro Mito do Empreendedor. Depois fui buscar um outro cara que chama Dan Sullivan, ele tinha um produto que chamava Strategic Coach. E aí eu fui modelando aquilo que a gente faz hoje. Pensa que em 2013, quando foi 2012, 2013, quando estava em busca desse conhecimento, naquela época esses caras já tinham 40 anos de prática de campo de batalha fazendo o que eu faço hoje. Então a gente vai buscar as melhores referências. E no Strategic Coach, eles tinham lá uma pergunta, uma pergunta não, eles tinham lá uma frase que era how to create a self-managed company. É uma tradução ao pé da letra, é como criar uma empresa autogerenciável. E aí daí veio o nome empresa autogerenciável, né? Veio dessa frase do Strategic Coach, que era mais ou menos uma promessa, né? Como tornar a sua empresa autogerenciável. Trabalho de brand aí, por parte do Marcelo. Ô Marcelo, depois de atender tanta gente assim, esses mais de 9 mil empresários com métodos, né, trabalhando, consultoria e tudo mais, eu vi na última imersão que eu fui que você mudou um pouquinho, né, que os números agora eles aumentaram, parece que você quer atingir mais gente, né, e o que ainda tá te fazendo mover assim, o que te move ainda? Então, assim, a gente tem ali como missão do negócio, eu estava lendo o livro A Única Coisa hoje, e ele fala bastante do propósito, né? E ele estava falando assim, cara, você tem que ter um propósito forte, porque quem quer conquistar algo grande, ele vai inevitavelmente passar por situações difíceis, né? Porque a vida é isso, a vida é acontecendo, ela tem situações difíceis. E o que te mantém nos momentos difíceis é o teu propósito. Então, a gente tem como propósito impactar a vida de 100 mil empresários. Então, no dia que as coisas ficam difíceis, eu tenho que lembrar e falo, 100 mil empresários, né? E essa coisa que vai mover a gente, né? Eu preciso chegar em 100 mil empresários, ou eu tenho o propósito, né, de chegar em 100 mil empresários. Então, no momento de dificuldade, você olha e fala assim, 100 mil empresários. Isso faz a gente acordar da cama, faz a gente fazer o que a gente tem que fazer. Legal. Desde jovenzinho, né? Eu tive muito apreço. Apesar de ter vindo de uma estrutura mais simples, né? Bem simples mesmo. Meu pai sempre me ensinou a gostar de coisas legais. Uma delas era música, leitura, né? Então, gostava de literatura e depois me apaixonei pela filosofia. Nesse contexto,
Eu fazia engenharia civil, comecei a fazer filosofia ao mesmo tempo, abandonei tudo, fui pro seminário, né? Vi que talvez eu quisesse ser padre, vi que também não era isso que eu queria, mas eu volto para filosofia e tudo mais. Na filosofia tem um termo chamado tauma. Tauma, ele para os gregos, é o despertar. É como se uma criança, imagina um bebê ou ali um pouquinho mais velho, chega na praia. Olha isso, o tamanho que é isso, né? Então esse despertar por si só. É o dia que você percebe que uma árvore ela gera frutos, aí você fala, poxa, você se questiona, tem a estrutura dela, tem a raiz, é sério que ela puxa a água da terra e para isso ela gera, né? E ela faz fotossíntese. Então você vai descobrindo várias coisas que até curto prazo ou desde sempre estiveram na sua realidade, né? Eu acredito que o empreendedor, o empresário, ele vai sofrer esse trauma, né? Porque baseado dentro da estrutura que nós vivemos, eu começo aqui uma portinha, uma loja de roupa, e a partir disso eu faço minhas primeiras vendas, contrato o primeiro colaborador, percebo que eu preciso entender um pouquinho sobre compra, um pouquinho sobre financeiro, mas eu preciso entender realmente de venda. Só que o caminho é muito mais difícil, ele precisa ter uma série de coisas que depois eu vim a ler no livro Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, que realmente o empresário talvez ele tenha que ser um pouquinho generalista, né, de certo ponto. Então, nessa definição, você viveu isso lá atrás, desse despertar, e depois eu preciso aprender várias coisas. Eu sempre ouço você falando, eu li tal livro, eu li tal livro, né? O empresário hoje ele já não consegue mais abrir essa portinha, porque ele tem que ter lei de posto, senão ele não vai conseguir continuar. Ele tem que. Antigamente parece que dependia menos de informação para dar certo. O que você vê dessa mesma forma? Porque a gente vai se comunicar com empresários de 50 anos de mercado, ou 2 anos, ou 6 meses. Como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. Se a gente for olhar historicamente, a gente vai entender que a gente tem momentos diferentes sobre por que a pessoa empreende, né? Então, eu gosto de trabalhar isso de duas maneiras. Principalmente no Brasil, até os anos 2000, as pessoas empreendiam por necessidade, né? Por que as pessoas empreendiam por necessidade? Cara, não tinha emprego. A pessoa precisava levar o arroz e feijão para dentro de casa. A pessoa tinha uns boletos para pagar, né? E aí não tinha emprego. Pô, se não tem emprego, o que eu faço? Crio meu próprio emprego, né? E aí as pessoas empreendiam por necessidade. Então, meu pai empreendeu por necessidade, eu empreendi por necessidade, né? Então, você tinha esse jeito de empreender. E tinha um outro jeito de empreender, que era empreender por oportunidade, né? Normalmente, o empresário que vai empreender por oportunidade, ele enxerga alguma brecha no mercado, ele enxerga alguma demanda no mercado, ele enxerga alguma coisa no mercado, ele entende que aquilo ali é uma oportunidade e ele empreende por oportunidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas pessoas empreendendo por oportunidade. Por que as pessoas empreendem por oportunidade hoje? Hoje a gente tem tecnologia, veio a IA, o cara entende que IA é uma oportunidade e aí ele vai montar uma consultoria para as empresas para poder implementar IA nas empresas. Então, ele está empreendendo por oportunidade. Existe uma oportunidade, existe uma janela, né, boa para essa oportunidade e ele tem que entrar o quanto antes. Então, é um outro jeito de empreender. Eu vou falar que até os anos 2000, a maioria das pessoas empreendiam por necessidade, poucas pessoas empreendiam por oportunidade. E hoje a gente tem 3 maneiras de empreender. Você empreende por necessidade, ainda as pessoas empreendem por necessidade. Você empreende por oportunidade, as pessoas olham e enxergam a oportunidade e resolvem empreender, larga o emprego, larga, enfim, uma carreira para empreender, porque enxergou uma oportunidade, não é necessidade. Imagina, um executivo trabalha 10 anos, um salário alto, um funcionário público, tem estabilidade de emprego, né? E ele larga o setor público porque ele enxerga uma oportunidade e ele vai empreender. E você vai ter aquelas pessoas que vão empreender por propósito, né? Dá para ter um mix, o cara que empreende por necessidade, por oportunidade, de propósito. Dá para ter esse mix, mas sempre vai ter uma coisa que ela vai puxar mais a pessoa para empreender. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, quando você fala assim, cara, o cara para empreender, ele precisa ter conhecimento, o meu olhar para isso é um olhar, não quer dizer que é verdade, é o jeito que eu vejo se todo empresário, todo empreendedor, porque primeiro é um empreendedor, se todo empreendedor, quando fosse empreender, ele fosse analisar todos os problemas que é empreender, a gente não teria pessoas empreendendo.
cara, deixa eu ficar no meu serviço público, deixa eu ficar, seguir minha carreira executiva, eu não vou correr risco, é mais fácil. Se amanhã eu for mandado embora, eu for uma pessoa altamente qualificada, questão de 15 a 30 dias, uma pessoa qualificada hoje não fica desempregada. Uma pessoa qualificada hoje, porque antigamente não tinha emprego. Hoje, você não tem pessoas para preencherem as boas vagas, né? Então, você tem uma vaga lá, você quer contratar um CEO para uma empresa. A empresa está procurando um CEO, um CFO, um CMO, né? Esses nomes corporativistas, né? Que é o diretor de marketing, o diretor comercial, o diretor da empresa, o diretor geral da empresa. As empresas ficam 6 meses para preencher uma vaga como essa. Então, poxa, hoje, se você for olhar para ter uma carreira, é muito melhor você ter uma carreira no sentido de você corre muito menos risco tendo uma carreira. Se amanhã você é mandado embora e você é qualificado, questão de um mês você está empregado de novo, porque a demanda por gente boa ela é gigantesca, não se consegue preencher. Então, o que eu quero dizer, né? Voltando aqui, para a gente não perder o fio. Se o empreendedor, antes de empreender, ele fosse estudar tudo, para entender todos os cenários, ele desistiria. Então, eu acho que é até bom que ele não tenha tanto conhecimento assim. Dizem que a ignorância é uma bênção. Eu acho que isso tem um ponto de verdade e um ponto de, opa, não é bem assim, né? Por que tem um ponto de verdade, né? Cara, eu não sei que tem todos esses caminhos difíceis, eu não sei que tem todos esses espinhos, eu não sei que eu vou lidar com gente e lidar com gente é difícil, eu não sei nada disso, né? Então é uma bênção eu não saber disso, porque se eu soubesse disso, eu não empreenderia. Por outro lado, ela não é uma bênção quando você ignora, por exemplo, imposto, ela não é uma bênção quando você ignora a legislação, ela não é uma bênção quando você ignora uma série de coisas. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre essas coisas. Então, por isso que eu falo, cara, é até de um ponto de vista, né, para você ter uma empresa que dá certo, você tem 30 que dá errado, o que é o lado ruim da estatística, né? Mas, cara, se eu não tiver as 30 pessoas começando, dificilmente eu vou ter uma que dá certo, né? Então, como tudo é um funil, né? No final do dia é um funil. Eu preciso ter 30 pessoas empreendendo para ter uma empresa que vai despontar e vai dar certo. Marcelo, quando você desenvolveu ali o método, né, o EAG, eu vejo que tem muitas referências à história em si, principalmente ao toyotismo, né, Kaizen, PDCA, né, até a própria marca do EAG tem a ver com isso, né, e eu vejo também muita conexão com o Lean Office, né, que são essas metodologias enxutas dentro das empresas para otimizar as pessoas, para evitar desperdício, para que venha a ter mais resultado e, consequentemente, aí poder ter mais liberdade e tudo mais. O que você teve que estudar desses métodos? O que você estudou desses métodos? Eu faço essa pergunta porque hoje tem tanta coisa, né? E o que você teve que colocar o foco, que você entendeu que aquilo iria se conectar com o método que você estava criando? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que eu sou formado em administração de empresas, com todo respeito a todas as faculdades de administração, mas o grande gap da academia, esse é um gap da academia, a faculdade de administração não forma diretores, não formam CEOs, ela não forma o gerente geral, né? É um contrassenso porque, por exemplo, a faculdade de odontologia, quando o cara sai, ele é dentista. A faculdade de medicina, quando ele sai, ele é médico, né? A faculdade de engenharia, quando ele sai, ele é engenheiro. A faculdade de administração, quando ele sai, ele não é um gestor, né? É verdade. Quando ele sai, ele não é um gestor. Definitivamente, ele não é um gestor. Então, eu acho que existe um gap nessa educação aí. Eu sou formado em administração de empresas e com ênfase em comércio exterior. Eu gosto de falar que a minha formação é a FABABA, né? Que é a faculdade da barriga no balcão. Então, eu fiquei muito tempo com a barriga atrás de um balcão, atendendo o cliente, olho no olho, apertando a mão todo dia, lidando com isso. Eu acho que o meu grande aprendizado vem do campo de batalha. É lógico que só campo de batalha, por si só, ele é incompleto. Ele é incompleto. Então, ao longo da jornada, eu fui fazendo diversos cursos de gestão. Então, eu fiz um curso de extensão numa das melhores faculdades de negócios do Brasil na época, em 2005. Depois, em 2008, eu fiz uma pós-graduação na melhor escola na melhor escola do Brasil na época,
de negócios, que era a FIA USP, e eu fui buscando sempre referências nas melhores escolas, né? Para mim, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Babson. A Babson foi eleita 39 vezes a melhor escola de empreendedorismo do mundo, 39 vezes seguidas, né? Melhor MBA de empreendedorismo, melhor escola de empreendedorismo do mundo. Então, eu fui buscar sempre essas referências. Quando a gente cai para a leitura, eu procurei buscar sempre as grandes referências quando a gente ia para a leitura. Então, qual que é o melhor livro sobre tal tema? Qual que é o melhor sobre... E aí, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Qual que é o melhor livro que tem desenvolvimento pessoal? Quem que é o melhor cara de desenvolvimento pessoal? Eu fui fazer curso com o melhor cara de desenvolvimento pessoal. Eu fui fazer curso na melhor escola de empreendedorismo do mundo, que é a Babson College. Porque quando a gente fala de escola de empreendedorismo, ninguém conhece a Babson College. A pessoa vai pensar em Stanford, ela vai pensar em Harvard, ela vai pensar em Wharton, Princeton e, enfim, as universidades que eles chamam de Five League, né, nos Estados Unidos. Mas tem uma que não está na Five League e é a melhor do mundo. Essas são as minhas referências. E aí, quando a gente começa a estudar gestão, a gente tem que entender a origem, né? Como começou a gestão, né? Qual que é a origem, de onde vem. E no Brasil, a gente tem uma pessoa que ela é pouco... Se fosse um americano, talvez seria mais famoso que o Jim Collins, né? E é um brasileiro que ele é um gênio, que é o professor Vicente Falcone. Os livros do professor Vicente Falcone, ele tem toda a base do que você falou de Lean Startup, de Kaizen, 5S e esse tipo de coisa. Eu não digo que é a leitura mais agradável, no sentido de... Tem leituras que você começa a ler e você não consegue largar o livro. Tem livros que você precisa se esforçar para terminar de ler, porque é uma leitura de tudo que é técnico. Por exemplo, imagina, vou estudar ali... por exemplo, minha esposa, ela é tabeliã, né? Pô, vou estudar direito imobiliário, né? Eu não sei se ela amava estudar direito imobiliário, mas se fosse estudar direito imobiliário, eu tinha que me esforçar, porque para mim isso é chato, né? No final do dia. E quando a gente vai estudar gestão, tem coisas que são chatas, né? E a gente precisa estudar. Não é porque é chato que eu não vou estudar, porque criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso, né? Ou o que tem que ser feito. E aí um dos livros são todos os livros do professor Vicente Falcone. Eu tenho uma sala, né? As salas da minha empresa são sempre referências a um autor ou alguém que impactou minha vida. Então eu tenho a sala João Cordeiro, eu tenho a sala Brené Brown, eu tenho a sala Vicente Falcone. É uma homenagem ao professor Vicente Falcone. Então, para o brasileiro que quer começar a olhar, quer aprofundar a gestão, começa pelo professor Vicente Falcone. Começa pelos livros dele. Então, ele tem O Verdadeiro Poder, ele tem Gestão da Rotina, Gestão das Diretrizes. São livros densos, são livros que não é aquela leitura igual você lê Harry Potter, sabe? Uhum. A gente tá falando do Código da Vinci, né? Uhum. Não é? Eu li o Código da Vinci, pensa, um livro de 400, dessa grossura, assim, 400 e poucas páginas, eu li em 2 dias. Porque eu comecei a ler o livro e não consegui parar de ler o livro, né? Definitivamente, os livros do professor Vicente Falcone não são esses livros. Você não mas, demorou 2 dias. Não, foi mais. Mas tem muita profundidade no que ele ensina, né? Então, para mim, ele foi uma das grandes referências. Todo mundo fala de Jim Collins, eu estudei Jim Collins, eu estudei o Execução, do Han Charan e do Larry Boss, 2 grandes executivos americanos. Um é professor de Stanford também. Todos foram referências. Mas você fala assim, cara, qual que é o livro que é referência? Tem o STP, que é o Sistema Toyota de Produção. Minha referência mesmo é Vicente Falcone. Que legal. Sabe que, de forma, opinião pessoal, eu te acho um pouco... você foge do estereótipo do gestor, sabe? Aquele perfil no DISC que é o dominante, e vai muito ali para aquela questão do sábio, sabe? Essa parte realmente da personalidade, trazendo tanto a parte que você aparentemente gosta de estudar, mas que se coloca como professor, né? A gente, desde o momento que a gente te encontrou lá atrás, anos atrás, até hoje, passando o dia contigo, é sempre busca o nome de rua para saber a referência da rua. São coisas que realmente é uma característica sua que eu acho interessante, mas foge do estereótipo do empresário. Empreendedor, aguerrido, fala bem, articula. Pode ser que nem todos são assim, né? Mas é uma imagem, principalmente quando a gente vê de mentores desse pessoal. O que força muitas vezes o cara a ter que ser isso. Como que hoje você vê,
tanto a parte do eu sou empresário e eu preciso adquirir novas habilidades, quanto a parte que me falam que eu devo adquirir, né? Seja o mindset, coisa desse tipo que realmente tem provas científicas que isso é necessário, mas como que o cara vai saber distinguir? Por que que eu pergunto isso? Porque enquanto nós temos um público que é o cara da lojinha de roupa, né, que está começando agora, ele e os filhos, mas também a gente vai ter empresários ouvindo aqui que são grandes empresários. Como que esse pequeno fala bem assim, esse é o caminho, eu preciso entender, saber e como eu devo me posicionar? Existe esse meio termo? Ahn, Antes de definir se existe um meio termo ou não, você falou, poxa, normalmente o empresário ele é dominante, né? Ah, a minha grande questão em relação aos testes de perfis comportamentais é que a pessoa se esconde atrás de um rótulo, né? O que que é um perfil comportamental, por exemplo, o DISC, né? Eu sou alto D e alto S no meu DISC. Só que hoje eu sou mais S do que D, né? Mas o grande ponto é o seguinte, aquilo ali o DISC, ele mede, é, todo ser humano tem dentro de si, vamos pensar no DISC especificamente. Todo ser humano tem dentro de si um pouquinho de cada um deles, sendo que às vezes você vai ter um ou dois que predominam, que são mais altos. Então, por incrível que pareça, o meu é um alto D e um alto S. Durante uma parte da minha vida, o D foi o predominante, né? Então, para eu construir o que eu construí, Cadê? era D o tempo inteiro. Ao longo do caminho eu caí, fui equilibrando o D com S. Inclusive, quem é especialista em DISC fala que é impossível uma pessoa ser DS, né? Por quê? Porque ela se prende atrás de rótulos, né? Eu posso ser D, eu posso ser I, eu posso ser C, eu posso ser S. Em algum momento eu fui mais um C no DISC. Então, aquilo ali não é um destino, tá? Determina uma preferência de estilo naquele momento. Hoje eu com 50 anos, eu trago um pouquinho da minha essência, que é a essência ensinar, que foi o que você falou. Então, eu tô numa fase mais sábio. Então, o meu arquétipo é do sábio. Minha barba é a barba do sábio, barba branca. E o jeito que eu falo é um jeito... até o tom da voz que eu uso, o jeito que eu falo, ele é mais um arquétipo do sábio. Mas eu posso ter um arquétipo rebelde, se eu quiser, né? Se eu me esforçar para usar um arquétipo rebelde, eu consigo, né? Eu não quero, mas se eu quiser, eu consigo. Então a gente não pode se prender muito nisso, né? A gente tem que entender isso. Vamos lá, sobre a fórmula para ter sucesso. Você vai ter um cara que vai ter sucesso sendo alto D, mas você vai ter cara que vai estragar tudo sendo alto D. Você vai ter um cara que vai ter sucesso sendo um alto I, mas você vai ter cara que estraga tudo sobre o seu alto I. E assim por diante. Você vai ter o cara que vai ter sucesso sendo um alto C, e você vai ter cara estragando tudo sobre o alto C, e a mesma coisa com o S. Então, a gente entender o nosso cenário, entender os nossos talentos e colocar os nossos talentos à prova. Por quê? Porque aí a gente não fica preso no estereótipo. A gente não fica preso no estereótipo. Hoje as coisas são tudo muito clichê, né? O clichê é bom, mas não dá para viver em busca de um clichê. O cara para ser... Esses dias eu tenho escutado muitas pessoas na internet falando, o cara para ter sucesso tem que ser arrogante, né? Será que todos os empreendedores para terem sucesso são arrogantes, né? Existem 2 ou 3, 4, 5, sei lá, uma parcela que se destaca pela arrogância e tem sucesso. Automaticamente alguém vai lá e cria um rótulo. Para ter sucesso tem que ser arrogante. Será que isso é verdade no final do dia? Né? Então tem que tomar cuidado com essas afirmações generalistas. Até porque tem uma frase que fala assim, toda generalização é burra. Né? Se eu pensar desse jeito, essa frase é burra também, porque no final do dia ela é uma generalização. O cara tá falando que toda generalização é burra, né? Então, ela por si só, ela é burra, essa frase, né? Aí é o paradoxo da frase. Então, a gente tem que entender qual é o nosso mapa do mundo, como a gente vê o mundo e como a gente faz os nossos talentos trabalharem aos nossos favores, a despeito do que várias linhas de pensamentos diferentes, você falou de filosofia, nós temos várias linhas de pensamento diferentes, nesse circo todo eu preciso entender qual que se adequa a mim, a minha personalidade, né, aos meus talentos, qual que vai fazer eu ter mais resultado, e é para isso que a gente olha. Marcelo, eu quero direcionar agora a conversa mais
pro que a gente vai fazer, né, hoje à noite, né, o evento. Eu sei que a gente tá gravando aqui, mas eu quero trazer essa temática aqui também pro podcast, pra gente poder conversar um pouco, né. Dentro do que a gente conversou também, até dos vídeos que você mandou e até da temática da conversa, né, da palestra, da masterclass, você falou ali, ó, hoje as pessoas têm vendido fórmula mágica, coisas, né, malucas, e você tem falado cada vez mais, e até o conteúdo que eu tenho seguido, sobre o feijão com arroz, arroz com feijão ali, sendo muito bem feito, né? O EAG tem se posicionado mais para esse caminho do fazer o básico bem feito, e como que isso se conecta à nossa realidade hoje? Porque tá todo mundo falando de IA, todo mundo falando de tecnologia e tudo mais, e o EAG tá voltado para essa estrutura, o fundamento, né? Isso aí foi uma estratégia? Como que você usa isso? E como que o empresário deve usar isso para ele poder também ter resultado? É, vamos falar que a internet ela dá voz para todo mundo, né? Ela dá voz para quem tem voz e dá voz para quem não tem voz. Pode vir a gerar ruído, né? Então isso acaba sendo um problema. Eu vou dar um exemplo sobre o simples e o básico bem feito. Vou dar um exemplo. Depois eu trago isso para o contexto da gestão e para o contexto dos gurus que falam sobre gestão, né? Mas antes eu vou sair um pouquinho da gestão. Eu vim fazer uma palestra no passado aqui em Campo Grande e aí eu tive a oportunidade, antes de eu palestrar, estava palestrando o Guilherme Freire. A gente falou sobre ele no carro. E aí eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a escola Em Busca da Verdade e quem me atendeu lá foi o Luca, um assessor dele, ou, enfim, não sei se ele é um assessor, se ele é um diretor, né? Menino jovem, menino inteligente, eu gosto de estar com gente jovem, inteligente, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o Guilherme estava fazendo uma palestra e aí perguntaram para ele assim: o que uma pessoa precisa para ter sucesso? Né? Sabe? É uma pergunta bem filosófica. E ele pegou e falou: olha, a pessoa para ter sucesso ela precisa dormir bem, ela precisa fazer exercício, ela precisa se hidratar, ela precisa se alimentar bem, ela precisa ser grata. E aí ele deu lá mais 2 ou 3 itens baseado nessa linha, né? Aí uma mulher negra levantou a mão e fez a mesma pergunta. Só que dessa vez teve um detalhe diferente. E a pergunta dela é: o que uma mulher negra precisa para ter sucesso? E aí ele parou, olhou para a mulher e falou: uma mulher negra precisa dormir bem, ela precisa se hidratar, ela precisa fazer exercício físico, ela precisa se alimentar bem, ela precisa ser grata e ela precisa mais 2 ou 3 itens. Que era exatamente o que ele tinha acabado de responder. Quando eu paro para refletir sobre isso daí, aí eu falo assim, às vezes as pessoas estão buscando a bala de prata, né? E elas não entendem o quão poderoso é uma coisa tão simples como essa. Porque o que é o seguinte, os nossos resultados vão depender da clareza que a gente tem para tomar boas decisões. É no momento de decisão que a vida muda, tá? E a gente toma decisões o tempo inteiro. Então eu posso tomar a decisão de ficar scrollando o celular e eu posso tomar a decisão de abrir um livro e estudar aquele livro. Eu posso tomar a decisão de acordar o dia magoado, ressentido, enraivecido, ou eu posso acordar o dia sendo grato, né, e colocando amor e felicidade em tudo aquilo que eu faço. A gente vai tomando decisões ao longo do dia e a qualidade dessas decisões impactam no resultado que a gente vai ter lá na frente. E se a gente pensar como ser humano, para ele poder tomar boas decisões, ter energia para encarar o dia e para entregar, né? Eu comecei a ler agora no meu devocional, comecei a ler Salmos. Mas antes de eu começar a ler Salmos, eu estava lendo Provérbios. Se eu for resumir para você o que Provérbios fala, ele fala assim, ó: você tem que buscar sabedoria e disciplina. A sabedoria e a disciplina vão tornar você uma pessoa próspera. É o que fala na Bíblia, né? E por outro lado, a Bíblia fala: não seja tolo e insensato, né? E não seja preguiçoso, porque isso vai te levar para a miséria. Ser tolo, insensato, compartilhar, discutir, brigar com tolos, né? E ser preguiçoso vai te levar para a miséria. Olha como a mensagem é simples. Busca a sabedoria e tenha disciplina. Isso vai te deixar próspero. Aqui na Bíblia não está falando para você buscar estratégias avançadas. Ela está falando no básico bem feito. Busca a sabedoria. Quando a gente traz isso aqui para essa mensagem do Guilherme Freire, cara, se eu dormir bem, eu recupero a energia no sono, porque o sono é restaurador. O sono é um pilar não negociável.
Tenho que dormir bem, porque eu vou ter mais clareza mental, vou ter mais energia, vou ter melhores emoções, melhores sentimentos. Aí eu preciso me hidratar, porque um corpo desidratado, a mente não funciona direito. Eu preciso fazer exercício, porque se eu faço exercício, eu gero mais endorfina, eu gero mais química boa para o meu corpo. Né? Eu preciso me alimentar bem, porque se eu comer feijoada todo dia, eu não tenho energia para fazer o que precisa ser feito. Né? Eu preciso ser grato, porque quando eu sou grato, eu mudo o meu estado emocional. E assim por diante, né? Eu vou desencadeando um monte de coisa desse princípio básico, né? Aí as pessoas falam, não acredito que você me falou isso, né? Mas a grande verdade é, se você não tivesse estrutura de dormir bem, de se alimentar bem, de fazer exercício físico, de despertar boas emoções sendo grato por aquilo que você faz, de olhar para as coisas com carinho, de olhar para as coisas com amor, você não consegue conquistar as coisas. Então as pessoas querem pular etapas, né? A mesma coisa na gestão da empresa. Pô, os caras estão falando assim, aprenda AI em 3 dias e ganhe não sei quantos milhões por mês. Aí você olha pro cara e você fala assim, cara, olha só. Em 1990, um cara chamado Hammer, ele escreveu um artigo na Harvard Business Review, falando sobre BPR, que é Business Process Reengineering. Não sei nem falar direito esse nome em inglês, mas é reengenharia de processos de negócios. Naquela época, a tecnologia estava chegando com os ERPs. E aí o que acontecia? As pessoas tinham processos ruins e queria colocar tecnologia. E ele cunhou uma frase, trash in, trash out. Lixo que entra, lixo que sai. Se você tem um processo ruim, você automatiza o processo ruim, você só está aumentando a velocidade de como as coisas ruins acontecem. Aí é a mesma coisa, as pessoas estão olhando para IA, achando que vai mudar o mundo, mas em cima de um mesmo processo ruim. Então, eu colocar IA num processo ruim, eu vou exponencializar aquele processo que é ruim. Então, antes de olhar para IA, eu preciso olhar para o processo. E a maioria dos empresários nem processo tem, né? Então, o que eu acho que é o lance da gestão do básico bem feito? Começando uma empresa, a primeira coisa que você tem que entender o que é essa empresa, quem que é o cliente que ela atende, qual o perfil de cliente que ela quer atingir, não é todo mundo, como ela quer se posicionar. Ela precisa entender isso. O que eu quero que o meu cliente pense, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o meu produto, com minha marca, com o meu serviço. Cara, se eu não sei isso e já saio com o negócio só pensando em ganhar dinheiro, sem pensar em quem é o cliente que eu vou atender, eu já comecei errado, né? Então, é muito simples isso, mas é um básico bem feito, eu tenho que escrever isso. Uma vez que eu faço isso, eu falo qual é o mercado que eu estou, como eu atuo nesse mercado, é como eu gero valor para a minha empresa, para ela ter lucro, como eu gero valor para o meu cliente, para que o preço que ele pague, ele receba mais do que ele pagou em troca. Porque imagina, se o meu cliente recebe mais do que ele pagou em troca, ele volta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai ser meu cliente fiel. E se, além de gerar para o meu cliente um valor maior do que o que ele pagou, a minha empresa gera lucro, poxa, a gente tem o melhor dos mundos. Mas isso é o básico. E é o básico que é ignorado, que as pessoas não sabem isso. Então eu começo definindo minha cadeia de valor. Definir minha cadeia de valor, eu olho para o meu macroprocesso. Eu pego a cadeia de valor que é estratégica, trago para o operacional e falo qual que é meu macro processo dentro dessa cadeia de valor. E aí eu tenho ali já mais, sair do estratégico, vim para o tático. Definir minha cadeia de valor. Pô, a partir da cadeia de valor, eu defino o organograma da empresa. Tem muito empresário que começa a fazer organograma sem saber qual é a cadeia de valor, sem saber qual que é o macro processo de geração de receita da empresa. Aí vai lá e faz um organograma sem ter feito o passo anterior, pulou o caminho. Aí a maioria das empresas não tem nem organograma. Aí eu vou lá, faço meu organograma, eu preciso, para cada função dentro daquele organograma, definir qual que é a responsabilidade da pessoa que senta naquela cadeira, porque no final do dia é uma cadeira que vai ser ocupada por alguém. Qual que é a responsabilidade dessa pessoa? A maioria das empresas não sabem qual é a responsabilidade da pessoa que senta. Então eu tenho um diretor de marketing. Qual que é a responsabilidade qual que é a missão do diretor de marketing? Qual que é a meta dele? Quais são os indicadores? Quais são os processos e atividades que ele chega? O cara, para sentar nessa cadeira, quais as competências que ele precisa ter? Técnicas e comportamentais. Das competências técnicas, quais são obrigatórias e quais eu tenho que acompanhar ele ao longo de 90 dias para que ele desenvolva essas competências. Das competências comportamentais, mesma coisa. Quais são as obrigatórias, quais eu tenho que acompanhar ele ao longo de 90 dias para que ele desenvolva essas competências. Aí ele desenvolve essas competências. Ele vai ter um novo desafio. Para um novo desafio, ele precisa de novas competências. Quais são essas competências? Então, eu estou falando de gestão de pessoas, né? A IA vai substituir tudo. Não, a IA não vai fazer esse trabalho. De eu sentar com você, olhar no teu olho, né, e fazer o meu combinado. O meu combinado com você é esse.
A IA não vai substituir isso. Então as pessoas estão ensinando estratégias avançadas para as pessoas que não conseguiram estruturar time, para as pessoas que não conseguiram estruturar processos, para as pessoas que não têm o básico bem feito. E aí eu estou falando isso para gestão de pessoas. Quando eu vou para a gestão do negócio, qual que é o básico bem feito? As rotinas de gestão. Então eu tenho a rotina diária, aquela reunião diária de 15 minutos para acertar o que vai acontecer no dia. Eu tenho aquela rotina semanal, aquela rotina que acontece toda semana, que eu vou olhar indicadores, vou olhar metas, vou olhar projetos. Os projetos estão atrasados ou eles estão no prazo? Como que está andando esse projeto? Está dentro do custo? Está dentro do escopo? Né? Apenas 30% dos projetos, isso é uma estatística de 2000, eu não sei qual que é a estatística hoje, né? 30% dos projetos, eles são entregues no prazo, no escopo e dentro do orçamento. Por quê? Porque as pessoas se perdem ao longo do caminho. E aí, o que eu tenho trazido para o básico bem feito é foca no básico bem feito. Você está querendo fazer coisas. Se você não fez ainda a estrutura básica para acontecer, não funciona. Quais são os pilares do básico bem feito? Do arroz com feijão, que o empresário tem que fazer todo dia. Ele pula essa etapa e já quer plugar a tecnologia. Então, quais são os pilares? Primeiro é clareza. Clareza de onde eu estou, clareza de onde eu quero chegar, clareza da trilha, clareza do caminho. Segundo é simplicidade. Se for difícil, as pessoas não entendem. Né? 64% dos brasileiros, infelizmente essa estatística, né? O Wesley Lanogari fez um post essa semana falando sobre isso. Cara, os caras não conseguem ler um livro e entender do que se trata o livro. Então, pensa que a grande massa dos brasileiros não consegue. É o que o pessoal trouxe esse termo, analfabeto funcional. Eu vou trazer estratégias avançadas para uma pessoa que não consegue entender um livro. E eu vou chegar pro cara e vou ficar falando numa linguagem em inglês que ele nunca ouviu, que ele não entende. Vou falar coisas complexas que ele não tem capacidade de entender. Então eu tenho que ter clareza, tenho que ter simplicidade. E aí é o seguinte, tem que ter disciplina, né? Inclusive no Provérbios fala, eu tenho que buscar sabedoria e tenho que ter disciplina. Cara, a empresa sem disciplina não vai a lugar nenhum. Em vez das pessoas ensinar um método de execução, porque a partir do método de execução o cara pode avançar, ele já começa a ensinar o cara a avançar sem ter estruturado antes. Então é essa a minha questão. Menos promessa, menos vaidade, menos bala de prata, menos milagre, né? Mais clareza, mais simplicidade, mais disciplina. Vamos criar um método de execução, que se você tiver um método de execução, um sistema de execução, sua empresa vai ser muito melhor. Interessante isso, né? Porque antes da gravação nós estávamos com o Marcelo na câmara. E aí, a oportunidade, né, de fazer perguntas, eu perguntei para ele, Marcelo, sobre a frase tal que você fala, no contexto tal, né, como é que isso se aplica? E ele falou, é necessário primeiro entender o contexto, né, pelo qual essa frase está sendo falada para que ela seja de fato aplicada. No contexto digital é né, no contexto diário pode ser a mesma coisa, mas também tem que entender o contexto da realidade. Nessa situação que você está comentando, sobre a bala de prata ou coisa desse tipo, vão acontecer coisas que, por falta do arroz com feijão bem feito, a pessoa não vai conseguir outras coisas, como você comentou. É muito comum, por exemplo, eu posso dar esse exemplo porque ele é bem comum. O empresário chega no escritório e aí tem aquelas reuniões de diagnóstico com o time, e uma das coisas que ele chega quando ele precisa do financeiro eu preciso do meu EBITDA, né? Esse cara, ele é bem conhecido lá, porque a gente até sabe mais ou menos quem que ele está ouvindo. Né? Ele precisa saber do EBITDA dele e tudo mais. Então, maravilha, vamos sim, vamos fazer esse trabalho, o time vai estar contigo. Mais ou menos, sabe o seu faturamento ali, ele basicamente vai saber o faturamento. Seu custo, você está por dentro? Não. Folha, mais ou menos, só para a gente realmente fazer um diagnóstico para poder entender um pouco mais. Claro que depois vai vir o trabalho a partir disso. Não, uma noção, assim, quanto mais ou menos você gasta com folha? Olha, sei lá, eu tenho 10 colaboradores, eu acho que eles devem receber em torno de 3 mil. Em torno de 3 mil? Né? Então você vai vendo que ele não precisa ter essas informações na ponta da língua, obviamente. Mas para saber o O EBITDA... macro ele precisa saber, né? Pois é. Mas pro caminho do EBITDA, que é um indicador pontual, ele vai precisar constituir algumas coisas. Então, primeiro vai vir a organização desses dados, depois vai vir uma DRE financeira. Essa DRE, com ali o seu plano de contas bem estruturado, vai partir para a gente poder entender o EBITDA e como ele vai tomar a decisão em cima desse EBITDA diariamente. Né? Agora, a grande questão é que a disciplina ela vai consistir, né, em ter consistência.
eu faço todos os dias. E o todos os dias, muitas vezes, é dificultoso. Porque tem dia que eu estou super a favor de atingir minhas metas, o meu propósito, né? A vida é isso e eu vou ficar milionário. Mas vai ter dias que o cara brigou com a esposa, não tá bem em casa e ele talvez deixe de fazer o que tem que ser feito, né? Anteriormente você comentava, né, que esse passo de ter disciplina, ele tem que lembrar onde ele está no propósito. E não sei se você, é porque você pesquisa, você lê bastante Gallup, e você está bem ligado às matérias que saem dos Estados Unidos. Uma que eu ando acompanhando bastante é o Sense Making, não sei se você já ouviu falar. Não. As grandes empresas, elas perceberam que talvez seja interessante trazer filósofos para dentro das empresas, para que eles ensinem e estimulem, apliquem atividades, ferramentas, para que as pessoas por si só tenham um propósito. Porque como é que eu posso instalar propósito dentro de alguém que talvez nem tem para ela, né? E essa questão, eles foram, mais uma vez, buscar o arroz com feijão na palavra propósito. Talvez, quando eu e o Arthur, a gente fala muitas vezes, a gente entre nós, né, comentando, tal empresário, ele quer sair da caixa, mas ele nem tem a caixa, não é? O que seria sair da caixa se ele não tem? Pelo menos vamos definir o que é a caixa que já vai ajudar. E essa atribuição, muitas vezes, volta àquilo lá que você falou. Quando a gente ouve alguma coisa, principalmente na internet, é preciso entender o contexto daquilo. Porque o mesmo empresário que toma decisões a partir do EBITDA dele, ele provavelmente está num contexto, né? E o dono da lojinha de roupa, o dono do carrinho de cachorro-quente, talvez o EBITDA não seja o melhor indicador, não vai apontar para ele onde ele tem que tomar as decisões. E dentro desse parâmetro, hoje, a gente se conscientizando em fazer o arroz com feijão, fazer bem feitinho e fazer todos os dias bem feitinho, um dia você vai ter um bifinho. Aí você vai aprender a fazer esse bifinho, né? E aí vai ficando legal o seu bifinho, então você já tem o arroz, feijão e o bife. E a partir disso, só que vai ter os dias de erro, né? Vai ter os meses que vão fechar negativo. Mas isso não te tira da grande questão, que é eu vou continuar fazendo. E nessa fala, que eu trouxe esse contexto, eu queria trazer o seguinte. Pequenos e médios, eles vão sofrer por várias coisas, só que de certa forma, todas as empresas elas vão sofrer de coisas parecidas, em dimensões diferentes, mas de coisas parecidas. Tem muito empresário pequeno que ele ouve o conteúdo, ou que ele vai numa palestra hoje à noite, ou que ele vai ouvir a gente, ou vai ouvir esse podcast e vai falar, isso não é para mim, porque isso é só para grande, né? Nós sempre explicamos que os grandes tiveram que fazer em algum momento para que de fato eles se tornassem grandes. O que você hoje, se um empresário falar assim, olha, Marcelo, isso é questão aí de acompanhar indicadores, cultura, é só para gente grande. O que você costuma devolver para ele para que ele possa despertar realmente a consciência? Então vamos lá, né? A procrastinação é o mal da humanidade, né? As pessoas ficam procrastinando porque elas esperam as estrelas se alinharem com os planetas para ele poder fazer alguma coisa, né? Quando as estrelas se alinharem e os planetas estiverem todos alinhados, né? Aí eu vou fazer tal coisa. Eu gosto de falar que a melhor hora para você fazer alguma coisa foi no dia que você começou. Né? Então, a melhor hora para você trabalhar a gestão, a melhor hora para você separar a pessoa física da pessoa jurídica, a melhor hora para você desenhar um organograma da sua empresa, a melhor hora para você estabelecer metas e indicadores foi quando você começou. Essa era a melhor hora. A segunda melhor hora é agora. O grande problema é que é o seguinte, tem 2 dias que a gente não pode fazer nada na vida. E esses 2 dias é ontem, porque o ontem é o ex agora. O momento que ontem, né, já passou, não existe mais, você não pode fazer mais nada, né? E amanhã? Amanhã você não pode fazer nada, até porque o amanhã ele é um potencial agora, né? Ele é um potencial agora, não quer dizer que é um agora, né? Então a melhor hora de fazer alguma coisa é um agora, né? Mas eu vou fazer a melhor hora de fazer alguma coisa é agora. Mas não dá mais para fazer o do passado porque já passou e no futuro é só um potencial, a gente não sabe. Então a melhor hora de fazer é agora. O que eu falo para o empresário é para de procrastinar e faz o que você tem que fazer agora. Não fica esperando, tá? As pessoas ficam esperando para fazer as coisas, né? E o grande lance aí é o segredo dos tines, né? Eu não tô no resultado que eu quero ou não atingi o patamar que eu quero porque eu não fiz isso ainda ou eu não fiz isso ainda porque eu não tô no patamar que eu quero. É um segredo de Tostines. Ela é fresquinha porque vende mais ou ela vende mais porque é fresquinha? Né? Esse é o grande mistério que a gente tem que responder. Então, igual você falou, dentro de um contexto
Cara, eu não cheguei onde eu quero ainda, porque eu não tenho isso, ou não tenho isso porque eu não cheguei lá ainda, né? Eu não implanto gestão na minha empresa porque eu ainda sou pequeno, ou sou pequeno porque eu ainda não implanto gestão na minha empresa? Essa questão filosófica que o empresário tem que parar e olhar e falar e resolver isso. Até que vai chegar um ponto que o empresário vai chegar, esse é o grande dor do empresário, ele fala, eu não sou pequeno para ter tudo que eu... Não sou tão pequeno para não ter tudo que o Marcelo está falando, mas eu não sou pequeno o suficiente para não ter nada disso que o Marcelo estava falando, e eu não sou grande o suficiente para fazer tudo que o Marcelo está falando. Né? A gente sempre vai ter essas encruzilhadas. Né? Enquanto a gente não resolve essa encruzilhada, a gente não avança. Entendeu? Vou fazer ou não vou fazer o que precisa ser feito? Então a mensagem aqui é muito clara, cara. Não procrastina. Não procrastina. O Rogério, semana passada, ele falou um negócio que ficou na minha cabeça e eu tenho usado isso, né? Eu vi que você tá de relógio aí, né? Olha pro teu relógio aí e deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você sabe que ele tá funcionando? Porque o ponteiro tá funcionando aqui, girando, Tá girando. Qual ponteiro que tá girando? dos segundos. Do segundo. Olha que interessante, né? Quando a gente olha pro relógio, a gente quer entender como que o ponteiro se move. Qual que é o ponteiro mais importante? É o da hora, né? Só que para a hora acontecer, eu movo o segundo. Então eu tenho 60 segundos para mover o ponteiro por 1 minuto. Eu tenho que mover o ponteiro de 1 minuto 60 vezes para mover o ponteiro da hora. Só que o grande ponto é que se eu não movo o ponteiro do segundo, eu nunca vou mover o ponteiro da hora. Então a gestão da rotina, do diário, do agora, se eu não fizer a gestão da rotina, do diário, do agora, eu nunca vou mover o ponteiro que eu quero mover. Eu preciso mover. Mas se eu ficar desprezando o ponteiro do segundo e não fizer o que eu preciso fazer agora, no imediato, no segundo, eu não vou mexer o ponteiro da hora. Rogério que fez essa... O Rogério Eu falei que você é um filósofo. Rogério Valentim, Filósofo. siga agora no Instagram. A gente vai trazer o Rogério aqui também, né? Uma oportunidade. Adoro o Rogério. Ô, Marcelo, a gente vai encaminhar pro fim do episódio aqui. E eu queria fazer um resumo, recapitular o que a gente conversou. E também poder alinhar o que o empresário ele precisa para realmente sair do caos. Né? Como fazer, por que ele deve fazer isso. A gente poder resumir isso nessa última pergunta para a gente caminhar para o final do episódio aqui. Legal. Eu tenho 3 pilares para resolver isso, né? Primeiro, clareza. Segundo, simplicidade. Terceiro, disciplina. Então, deixa eu destrinchar isso aqui de uma maneira rápida. Clareza. Quando eu falo de clareza, eu tenho que ter clareza. Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Eu preciso ter clareza de onde eu quero estar daqui 5 anos. Eu preciso ter clareza de onde eu estou hoje. Para eu entender qual é a distância que eu tenho que percorrer. Porque se eu não sei qual a distância que eu tenho que percorrer. Se eu não tenho primeira direção, eu posso ir para qualquer direção. Então, eu preciso ter a direção. Então, onde eu quero estar daqui 5 anos? Né? E aí eu tenho que ter clareza do ponto de partida. Né? Onde você quer chegar? Eu quero chegar em Boston. Beleza, onde você está? Não sei. Vai ser difícil eu traçar esse caminho. Pô, eu tô em Campo Grande e quero chegar em Boston. Beleza, eu vou traçar um caminho. Eu tô em Florianópolis e quero chegar em Boston. O caminho é diferente. Né? O caminho é diferente. Então eu tenho que saber onde eu quero chegar e eu tenho que saber onde eu tô. Essa é a primeira coisa, eu tenho que ter clareza. Por quê? Aí eu sei por onde eu começar. E eu sei onde eu quero chegar. Aí eu tenho que ter clareza de quais são os passos que eu tenho que dar, né? Quais são os caminhos. Eu preciso ter clareza disso. Eu tenho que parar, escrever, pensar, né? E documentar esse caminho, como vai ser. Clareza, porque se eu tenho clareza por onde começar, clareza para onde eu quero chegar, por onde fazer, é o começo de tudo, é a base de tudo. O segundo pilar, não complica. Não complica. Vai na simplicidade. Faz o simples, faz o arroz com feijão. Vai ganhando repertório no caminho, sabe? Tem que ter um pouco de humildade, né? Porque as pessoas falam, eu tenho formação tal, isso não é pra mim porque eu já tô num nível superior. Vai pelo simples, né? Quando você for contratar a tua equipe, você vai entender que se você falar de uma maneira complicada, se você colocar coisas complicadas, o time não acompanha. Não é sobre você, é sobre o time que você lidera. E quanto mais simples mais teu time entende. Quanto mais ele entende, mais ele executa, né? Então, não olha para sua vaidade, olha para o teu time, porque provavelmente você não sabe a origem das pessoas que trabalham com você. E na maioria das vezes essas pessoas são simples. Não quer dizer que elas não são inteligentes. Não quer dizer que elas não são inteligentes. Não estou falando que as pessoas não são inteligentes. Estou falando que elas são simples. Se é simples, elas entendem. Se elas entendem, elas executam.
E o terceiro caminho é disciplina. Cara, eu preciso ter disciplina. E aí, disciplina começa do jeito que você acorda, né? Por incrível que pareça. Acordei de manhã, tocou o despertador. Eu levanto ou eu aperto o soneca? Qual que é a primeira coisa que eu faço no dia? Né? Eu acordo, pego o celular e me distraio durante os 30 primeiros minutos do meu dia olhando para o celular, ou eu vou fazer meu devocional, ou eu vou fazer minha meditação, ou eu vou para a academia. Né? Então, eu preciso ter disciplina todo santo dia. Eu tenho que ter intenção do que eu vou fazer, mas eu tenho que ter disciplina. Então, eu acordo no meu dia. Qual que é a minha programação do dia? Quais são os objetivos que eu quero atingir hoje, nesse dia? O que eu quero entregar hoje? O que eu vou delegar hoje? Como eu me preparo para delegar essa coisa? Né? Então, se eu tiver a intenção e a disciplina do dia a dia, o ponteirinho do relógio que move todo dia, ponteirinho do segundo que move todo dia, a gente vai chegar lá. Aí você fala, tá, mas onde está a busca do conhecimento aí? Né? Ela está nesse dia, ele está nesse minuto, ele está nesse segundo. Que eu estou buscando conhecimento, eu estou procurando executar. Porque a informação sem utilização ela é inútil. Conhecimento, aprendi um negócio, não fiz nada, isso é inútil. Pô, aprendi um negócio hoje, já apliquei hoje, cara, isso é valioso. Né? Então tem que ter disciplina, inclusive, para isso. Então, se eu for resumir aqui, são esses 3 pilares: clareza, simplicidade, disciplina. Eu vou ouvir esse podcast a hora que eu chegar em casa, assim que sair a edição desse Saber podcast. só tem poder na ação. Saber e não fazer ainda é não saber. Boa. Sabe que você contou esse exemplo do... Pô, você tem que saber pra onde você quer ir. Às vezes a gente escuta no palco, né? Muitas vezes vai falar, o palestrante vai falar dessa parte. Porque se você chega no táxi ou quando você pede Uber, você tem que saber pra onde vai. Eu e o Arthur, a gente tem cliente em São Paulo, então a gente tinha uma rotina muito pesada de viajar todos os meses pra lá. Pesada porque, né, atrapalhava um pouquinho a nossa rotina. Uma vez a gente chegou em São Paulo, e aí o Arthur numa ligação e eu numa videoconferência, aqueles taxistas abordando ali, né? Ó, táxi, a gente entrou dentro do táxi. E aqui na videochamada, né, interagindo, daqui a pouco a gente percebe que a gente tá rodando. Aí ô Arthur, você falou pra ele pra onde que vai? Ele, não. Eu falei, amigo, deixa eu te falar, a gente falou pra onde vai? Ele falou, não. Aí ele falou, não, tudo bem, mas não, vocês não falaram, eu falei, vou seguir já pra ajudar os nossos amigos, né? Então, o taxímetro rodando ali, né? Engraçado que nem a isso se aplica a questão do exemplo do palestrante que fala, pra entrar no táxi você tem que falar pra onde vai, porque em São Paulo não foi assim, né? Marcelo, obrigado, Eu que tá? agradeço. Eu quero deixar o Agradeço. meu agradecimento pessoal a você, a sua pessoa, né? Sei que também que você é um cara de fé, eu também me considero um, então graças a Deus e a sua vida existe, tudo que você faz, o propósito pelo qual você faz, e isso te gera valor também, mas para a vida de outros empresários, para a nossa vida, foi muito importante. Te trazer é um momento especial, porque as pessoas ouvem a gente falar de você, né? É muito engraçado porque eu tenho certeza que... Tenho certeza não, até falava pro Arthur, que o meu barbeiro, né? Olhando o outdoor também, refletiu a questão de que a gente falava de você e agora a gente está no mesmo outdoor, na mesma divulgação. Então é um prazer, realmente é um momento especial. Eu sei que hoje à noite vai ser abençoado, né? Amém. E todos os dias por si só, né? Porque todos os dias, independente se está chovendo ou se está sol, todos os dias é uma bênção. Então, muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. E é isso aí. Obrigado pela Obrigado, simplicidade, Arthur. pela Obrigado, humildade, Anderson. ô Marcelo. E a gente falou que te trazer, a gente tá te trazendo, né? Então, Verdade, né, tem verdade. que ter palavra, né? Meu amigo, obrigado, de Eu verdade que mesmo, com o agradeço. coração cheio e é um sonho ter você desse formato, né? Da outra vez a gente também esteve junto aqui, né? Mas esse formato eu acredito que vai ter maior profundidade, né? E na profundidade que também a gente, que nem você, tem que ter o básico, mas o básico É, profundo, é. né? E aí as coisas vão funcionar. Eu agradeço, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pelo evento que vocês estão fazendo. Parabéns pela Retem Max aqui. Tá impactando ali numa área que a maioria dos empresários ainda é desconhecido, né? Quando você fala de CS, tem pessoas que não sabem nem o que significa CS. Então, vocês estão fazendo um trabalho de trazer educação, trazer conhecimento, trazer conscientização, entregando metodologia, entregando tecnologia, né? E entregando educação para as pessoas. A gente está companheiro nessa jornada. Eu vou falar para a gente terminar de uma coisa que eu acredito. E uma das coisas que eu acredito é para a gente ter um país mais justo, né? Para a gente distribuir riqueza, a gente tem que gerar riqueza antes de mais nada. E quem gera riqueza no final do dia é um empreendedor.
né? O empreendedor que gera riqueza. E uma das coisas que a gente vai entender é que você tem duas maneiras de gerar riqueza, né? Então você vai ter as grandes empresas que geram riqueza, mas as grandes empresas, quando elas começaram, elas não eram grandes. A história das empresas é toda grande empresa foi uma pequena empresa um dia, né? A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. A gente fala para o público de pequena empresa, de pequena e média empresa. A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E quanto mais as pequenas empresas crescem, mais riqueza elas geram. Quanto mais riqueza elas geram, mais justo é o mundo que a gente vive. Então, o meu desejo do fundo do coração é que a gente tenha milhões de pequenas e médias empresas prosperando. Porque milhões de pequenas e médias empresas prosperando, a gente gera tecnologia, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente paga imposto, a gente contribui para fazer um país melhor. Tá? Eu acho que são as pequenas e médias empresas que movem o mundo, são as pequenas e médias empresas que movem o Brasil. 70% das pessoas que trabalham com carteira registrada trabalham em pequenas e médias empresas. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande, né? E tanto a gente quanto vocês ajudam o dono da pequena e média empresa. Nossa responsabilidade é muito grande. Maravilha. Arthur, contigo, encerramento. Esse foi mais um episódio, né, no nosso podcast Guardiões da Retenção, um especial aqui com o Marcelo Germano. Tem outros episódios especiais com pessoas ilustres, mas esse foi singular. Legal, obrigado. Viva o 85, episódio 85. Valeu, pessoal. Viva, Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.